aí, galera, eu vim aqui cumprir o meu desafio que a nossa querida Cecília lançou pra mim. Valeu! Eu vou ler a respeito sobre Pedro e Jesus andando sobre as águas, que está no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 até o 31. Antes de começar, eu gostaria de explicar para vocês que eu fui lendo essa passagem e vi que tinha uns pontos muito interessantes e eu queria compartilhar isso com você. Então, enquanto eu vou lendo, vou pausando e explicando para você entender o que eu entendi disso. Eu vou começar com o primeiro ponto, que está no versículo 28 até o 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Para começar, Pedro, eu tenho uma admiração por essa coragem, essa atitude dele, porque ele teve tanta convicção, tanta ousadia, tanta confiança em Jesus, que ele falou, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus falou que era ele, falou, venha. E Pedro foi. Pedro não pensou duas vezes. Pedro se levantou daquele barco e saiu andando sobre as águas. Então, para entender isso, vamos comparar com uma cena comum. As crianças, quando elas estão naquela altura e tudo, e os pais estão embaixo, as crianças dão aquele grito avisando que vão pular e vão, sem mais sem menos, entendeu? As crianças, eu acho que eles pensam assim, é meu pai. Meu pai vai me pegar, ele não vai deixar eu cair, não vai deixar eu machucar, posso confiar nele. Então Pedro fez a mesma coisa, Pedro fixou os olhos no pai e foi. O outro ponto está no versículo 30, que se diz assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Eu acho interessante porque no primeiro ponto, Pedro estava com aquela empolgação toda, aquela convicção, confiança em Jesus. Aí do nada um vento qualquer sopra e Pedro para e duvida e afunda. Então eu acho que o que Deus está querendo dizer com isso é que quem tira os olhos dele afunda. E como que eu vou explicar isso para vocês? Nós estamos na caminhada, tá tudo bem, Jesus está comigo, isso e aquilo. Soprou um vento, você para e você começa até a desanimar. Será que Deus está comigo? Você começa a duvidar, será que isso é de Deus? Aí você tira o foco, você desvia o seu olhar, você até desvia do caminho alguns. E o que Deus está querendo dizer é que não é para isso acontecer. Se eu fui seu foco no início, eu vou ser seu foco até o final. Não temas, eu tô com você. Não desanimes, não duvidas. Se você duvidar, meu filho, você vai afundar. Entendeu? E agora, no versículo 31, Jesus fala assim, a palavra nos fala assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidou? Tem duas coisas que eu queria falar com isso. No versículo 30 terminou assim, Senhor, salva-me. Então, eu achei interessante que no 31 iniciou, imediatamente Jesus estendeu a mão e socorreu ele. Então, por mais que Pedro duvidou dele, por mais que a gente também duvida de Jesus, uns desviam, outros param, desanimam, param na caminhada, enfim, Jesus está lá, o nosso pronto socorro, ele é imediato, entendeu? Por mais que nós somos falhos, pecadores, Jesus nos socorre e é imediato, da mesma forma que Pedro foi andando sobre as águas sem pensar, Jesus socorre a gente sem pensar. Era assim, é meu filho, entendeu? Da mesma forma que Pedro foi até Jesus, é meu pai, eu posso ir nele, posso confiar. Jesus fez a mesma coisa conosco, entendeu? Nós podemos parar no caminho que Jesus vai nos socorrer. E o outro ponto nisso é sobre Jesus falando, homem de pouca fé, por que duvidas? E eu acho interessante porque eu escuto essa pregação sobre Pedro, homem de pouca fé, Pedro, homem covarde, Pedro isso, Pedro aquilo. Mas Pedro teve pouca fé, mas ele teve fé, entendeu? O restante que estava naquele barco não teve nada, sentou ali, ficou sentado, maravilhado com a cena, mas não tiveram nada, nem um pouco de fé, entendeu? Então, a palavra de Deus chega até a comparar a nossa fé com um grão de mostarda. Pode ser pequena, mas ela move montanhas. Pedro não moveu montanhas não, mas ele andou sobre as águas. Caiu, mas andou sobre as águas.
Então, resumindo essa passagem toda, eu acho que o que Jesus quer falar pra gente é que não desanima da caminhada, não duvidas dele, por mais que tá complicado, por mais que tem vento soprando pra cá, pra lá, a gente tem que ser igual a palmeira, podemos balançar até, mas não vai cair, não vai afundar. Mesmo se cair, ele tá ali pra nos ajudar, entendeu? Mas o que Deus quer falar é que não temas, estou contigo. Então é isso aí. Eu vou querer desafiar o Bruno, meu primo. Vou querer desafiar minha mãe, a Laodiceia e o Leandro. Boa sorte. E é isso aí. Tchau.